e o Andrew Grove resolveu revolucionar a Intel por dentro e numa operação que ficou famosa no meio, ele decidiu investir num chip, num processador. O ano passado, dos primeiros, dos Pentiums, um processador 8086 para concorrer diretamente com os Motorola. E foi assim que ele salvou a Intel. Nesse tempo havia um rapaz que era técnico, chamado John Doerr, que aprendeu com Andrew Grove tudo sobre IMBOs. E ele ouviu o Andrew Grove um dia chamar os IMBOs de Objective and Key Results. O John Doerr tornou-se um dos melhores vendedores na Intel e depois levou, em 1999, se não me falha a memória, o conceito dos OKRs para a Google e tornou-se investidor da Google. A Google, como sabem, hoje em dia é o monstro que é, e então a história dos OKRs está mais ou menos contada. O que a maioria das pessoas não sabem, pensa que é uma coisa relativamente nova. Eu já conheço OKRs desde 2018, desde que saiu o livro do John Doerr, Measure What Matters, que eu tenho aqui. Eu não sei se conseguem ver. Deixa-me ver se vocês conseguem ver o livro aqui. Não sei se estão a ver. Que é a minha pequena bíblia de OKRs. Essencialmente é tudo o que precisam se quiserem aprender sobre OKRs, só precisam deste livro. E este livro abriu-me assim os horizontes para novas possibilidades de gestão. De tal forma que hoje em dia, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, temos tantas, mas tantas empresas a usar OKRs de forma corrente, de uma forma que para eles já nem é uma questão de estar a fazer algo diferente. É a forma normal, o novo normal deles é, desde há uns anos, usar OKRs. Vocês pesquisarem no YouTube, há um famoso vídeo de OKRs do Google, que tem perto de 2 horas, em que eles fizeram uma talk com que explicavam como é que usavam OKRs no Google. É muito interessante e complementa muito bem o livro. Essencialmente, por esse lado, vocês conseguem ver que grandes empresas, na sua maioria da área de tecnologia, têm estado a usar OKRs de forma, eu diria, com resultados muito positivos. E porquê? Porquê é que se deve usar OKRs? Isto é preciso também fazer algum contexto. A necessidade de utilizar OKRs, principalmente num modelo que nós temos de gestão atual, surge também com o advento do que é o Agile, considerado Agile. Por isso é que hoje em dia se diz que o OKRs faz parte do universo Agile. É porque os conceitos e os valores que estão subjacentes são praticamente equivalentes. E essencialmente a necessidade dos OKRs vem disto. Essencialmente é isto. 95% dos funcionários de uma organização não conhecem os objetivos estratégicos da mesma. Eu pergunto-vos, não tenho que me responder, mas se quiserem podem escrever no chat, se vocês conhecem os objetivos estratégicos das empresas onde trabalham. E eu diria que se não for 95%, ou se não for um bocadinho superior, provavelmente estará muito perto. Não é? E por objetivos estratégicos, o que é que se entendem os objetivos estratégicos? É para onde vamos. Qual é o propósito da vossa empresa? Para onde é que eles querem ir? É um problema que nós temos que é transversal, não é apenas de empresas de tecnologia. E que nós vemos isso em empresas de várias dimensões, de vários tipos, com vários modelos de negócio. Este problema é igual para todos. Tipicamente, a estratégia da empresa é criada ao nível da administração, é passada ou combinada com diretores de primeira linha, e nós temos depois, então,
as iniciativas estratégicas que são moldadas naquelas reuniões de altíssimo nível. Se quiserem fazer uma comparação ao que nós temos a nossa realidade enquanto país, em que o orçamento do país é decidido à porta fechada, normalmente entre setembro e novembro do ano anterior, não é? Portanto, nós não sabemos de nada, é tudo decidido por alguém, alguns, e depois então vêm ordens de cima para baixo, a dizer, ok, agora ponham isto em prática, porque esta é a nossa estratégia, é o rumo que nós decidimos, e vocês têm que fazer isto funcionar, têm que fazer isto acontecer. Ora, isto é um problema gravíssimo. Okay? É gravíssimo porquê? Porque há uma desconexão total entre quem está lá em cima e quem está cá em baixo. Vocês com certeza já viram ou ouviram falar na necessidade de ver como é que funciona o chão de fábrica, ou de que tipicamente nós temos um triângulo, a nossa estrutura empresarial é um triângulo em que a malta que de facto trabalha, que está cá em baixo, que sabe, que conhece os problemas do dia a dia, não consegue comunicar isso com quem está lá em cima apenas a assinar contratos e vice-versa. Portanto, quem está lá em cima depois também não se dá o trabalho de comunicar com quem está cá em baixo. Daí essa desconexão, essa falta de transparência. Então, para isso é que surgem os nossos OKRs. Eu vou soltar aqui um slide e depois já voltamos atrás. Os OKRs, como o nome indica, são os objetivos e os Key Results, ou resultados-chave. Os nossos objetivos são onde é que queremos ir. O que é que nós queremos alcançar. E os Key Results é como é que lá chegamos, como é que nós conseguimos saber se chegamos onde queríamos ir. Ok? E então, aqui outra vez para trás. By the way, eu não sei se está aí alguém, vou fazer aqui uma pequena pausa. Não sei se está aqui alguém que possa ajudar. Eu não sei se vocês podem escrever perguntas no chat e depois eu não sei se haverá algum mecanismo de moderação ou não, mas se tiverem questões para colocar, escrevam e eu vou lendo, ok? E depois vou respondendo à medida que houver tempo e eu conseguir encaixar as vossas perguntas. Então, objetivos têm que ser mesmo, não é devem, têm que ser qualitativos. Isto é a parte, eu diria que a parte mais difícil de entender o conceito é porque é que um objetivo deve ser qualitativo e não quantitativo. Okay? Um objetivo deve ser algo do tipo temos que melhorar o atendimento ao cliente. Okay? É uma coisa que é qualitativa. Este objetivo só por si não é mesurável. Okay? Mas é ambicioso, tem que ser motivador. Nós temos que motivar. Um objetivo deve ser algo que é uma frase relativamente curta, mas que explique exatamente por onde é que nós queremos ir. Qual é o objetivo que nos propomos alcançar. Okay? E devem ser orientados ao crescimento, senão também não fazem sentido. Os Key Results, que é o tal de como é que lá chegamos, então esses sim devem ser quantitativos. Quantitativos no sentido que os resultados podem ser binários, tipo sim ou não, mas esses são de evitar ao máximo, que é muito fácil. São Key Results muito fáceis, sim ou não, e não transmite propriamente crescimento, portanto não há forma de fazer o tracking. Muitas vezes até podemos demorar muito tempo a ter o tal sim e até lá estamos no zero, estamos no não. E é complicado perceber se houve um crescimento sustentável ou não. Portanto, o objetivo é avaliar o progresso até alcançar ou não o dito objetivo, mas atenção que não são KPIs, não são métricas de performance e não devem estar nunca associados a recompensas.
E é esta a grande diferença dos tais MBOs que eu vos falava há pouco, em relação com o conceito do Peter Drucker. Porque o Peter Drucker, o Management by Objectives, depois tinha associado os bónus e as recompensas por performance de funcionários e equipas. OKRs não estão nunca associados a recompensas. Não servem para avaliar performance de equipas, de pessoas, de departamentos. Nunca. Portanto, dentro do conceito de OKRs, o que é que cabe? O falhanço. Nós sabemos, vamos falhar. E o falhanço é sempre uma oportunidade de aprendizagem e de crescimento. Okay? Para quem já está algo habituado a ouvir certos termos do Agile, vai começar a perceber aqui alguns paralelismos. Quem diz do Agile, diz do Scrum, diz do Kanban, diz de outras frameworks. Okay? Tudo relacionado. Então, para vocês terem uma melhor noção de como é que isto funciona, nós temos a estratégia global da empresa, que é para onde é que nós queremos ir, qual é a nossa missão, não é? Qual é a visão, qual é a missão. Temos a estratégia da empresa. E depois, os OKRs é como se fosse o nosso GPS. Saber se nós estamos no rumo certo para cumprir essa estratégia. Okay? Os KPIs, que muitas vezes há esta confusão, não são o nosso GPS, mas são os nossos dashboards, os nossos painéis, os nossos indicadores, para saber se as coisas estão a funcionar bem. Se temos o nosso veículo, a nossa empresa, em condições de continuar este percurso. Ok? Só para terem mais um bocadinho de contexto, porque isto geralmente é o que faz mais confusão. Para terem uma ideia, isto funciona mais ou menos assim. Objetivos e Key Results estão lá em cima, associados à parte estratégica. Depois as KPIs, que não são mais do que métricas trabalhadas para ter indicadores de performance, estão cá mais abaixo. Não é? Portanto, estão intimamente ligados, mas não são a mesma coisa. Então, como é que isto funciona do ponto de vista de incorporar isto numa estrutura de uma empresa e no funcionamento, no fundo, na forma de uma empresa funcionar? Todas as empresas têm uma visão e uma missão. Okay? E a visão é quem é que nós somos. Para onde é que queremos ir? Nossa visão e a nossa missão, quem é que nós somos? Para onde é que queremos ir? Qual é o nosso propósito? Aqui vou-me remeter a um autor, se quiserem tomar nota, para quem não conhece, Simon Sinek, que tem o Start With Why, o livro Start With Why, okay? Em que se nós não soubermos qual é o nosso propósito, muito dificilmente vamos alcançar o sucesso. E ele diz uma coisa que para mim é fundamental e foi também chamado momento wow, que é, se nós dissermos que o propósito é ganhar dinheiro, já estamos a errar à partida, porque o fazer dinheiro ou ganhar dinheiro é uma consequência de conseguirmos alcançar o nosso propósito. Também recomendo, para quem não conhece, podem pesquisar no YouTube os vídeos do Simon Sinek e podem também procurar os livros dele, aliás, já são vários e são também muito interessantes. Perdão. E então, só controlar aqui o tempo, porque nós não temos muito tempo, eu gostaria também de conversar convosco um bocadinho. Sabendo que a tal visão e a missão da empresa, da organização, podemos definir então os objetivos e as estratégias da empresa. Okay? E depois aí podemos chegar à parte tática e aos vários planos de ação. Transcrevendo isto para o modelo OKR, tem uma estrutura mais ou menos parecida com isto. Obviamente que isto é muito abstrato e muito minimalista. Tende a ser bastante mais complexo do que isto, até porque nós temos objetivos que podem estar associados a vários key results cruzados também. Isto pode chegar ao ponto de termos um objetivo
com Key Results, que depois vai responder a outro objetivo que está associado e que está ao lado. Mas pronto, eu não vou estar agora a entrar muito nesse campo, porque isso já faz parte mesmo de um workshop mais completo e numa hora não dá para explicar tudo. E então, temos a tal missão e a visão, saber qual é a estratégia, o rumo, e depois decidimos então os objetivos anuais da empresa, que são os objetivos estratégicos, e depois então os objetivos trimestrais são definidos a partir desses objetivos anuais. Aliás, aqui no meio, deixa-me lá ver se eu consigo, aqui, ver se eu consigo usar uma caneta, não consigo, não sei. Pronto. Vocês veem aqui no meio, entre os objetivos anuais e o trimestral, há Key Results também. Okay? Por uma questão de espaço, não foram colocados, mas há Key Results. Não se parte de um objetivo e se cria outro objetivo. Os Key Results de um objetivo é que podem dar origem a outros objetivos. Okay? Isto é chamado modelo em cascata. Não se deve, ou deve-se evitar, modelos em cascata rígidos, vocês vão perceber porquê, porque depois falham todos. Okay? Há esta hierarquia, porque é natural que a nossa visão vem de cima, o propósito vem de cima, ela existe, mas depois não devemos que ele seja apenas assim em cascata. Nós já vamos ver isso como é mais para a frente. Portanto, aqui é um modelo em cascata típico e nós não devemos usar isto. Okay? Devemos usar um modelo radial, um modelo mais orgânico. Okay? Então, nós temos de ter os OKPRs da empresa, podemos ter os OKPRs de vários departamentos, podemos ter OKPRs de equipas, podemos ter OKPRs pessoais. Recomendação, quando estamos a falar de uma empresa, criem OKPRs pessoais mesmo. E esses OKPRs pessoais são de nós, de acordo com os OKPRs da nossa equipa, por exemplo. Nós temos os nossos objetivos, como é que nós, enquanto indivíduos, enquanto profissionais, poderemos ajudar a nossa equipa a alcançar os seus próprios OKPRs. Mas depois devemos ter sempre os nossos OKPRs pessoais individuais. Eu posso ter um OKPR para além daquilo que eu tenho para oferecer à minha empresa, do tipo, eu quero para o próximo trimestre tirar um curso de escrita criativa, uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que eu faço no dia a dia. Mas é algo que me motiva a mim. Se bem se recordam, os OKPRs devem ser motivadores. Se nós nos restringirmos a ter OKPRs estritamente profissionais, começa a ser para as pessoas, começa a ser desmotivador. E não é esse o propósito. Agora, depois de vos contar isto tudo, como é que os OKPRs funcionam assim, muito alto nível, que benefícios é que isto traz de facto para as nossas empresas? Costuma-se usar uma mnemónica, se quiserem, chamada FACTS, sobre os vários benefícios que os OKPRs trazem para a empresa. Começando por, eu vou descrevê-los a todos depois com um bocadinho mais de detalhe. Facts, como é óbvio, é em inglês, depois temos que traduzir, não é? Foco, e nós vamos falar um bocadinho como exemplo, o princípio ou a matriz de Eisenhower. Alinhamento, compromisso, a possibilidade de ser tracked, não é? Fazer o acompanhamento dos OKPRs e do stretching, que é puxar pelas pessoas, vem da motivação. Nós temos que ser melhor, cada vez melhores, mais e melhores, não é mais melhores que não se usa. Ok? Procurar alcançar o céu é sempre o grande propósito de todas as empresas que querem se reger ou que se regem por OKPRs. Até agora, está tudo bem? Tranquilo? Sim, sim, vejo uns seguintes pelo meio. Ótimo. O que é preciso? Okay? Então, o exemplo que eu vos dou de foco, nós sabemos que as empresas todas têm sempre muitos projetos.
em simultâneo, são todos importantes, são todos para ontem. E nós temos, com OKRs, nós temos uma das coisas que resulta da utilização de OKRs é obrigar as entidades a terem foco, a priorizar as iniciativas, a priorizar os projetos, de modo a que os de facto que são importantes sejam feitos primeiro. Okay? Uma das formas que nós encontramos para ajudar esse foco é uma ferramenta que eu uso com alguns clientes quando estamos a fazer trabalho de OKRs, é usar a matriz de Eisenhower. Também podem pesquisar, na net há N variantes e N explicações mais detalhadas, mas essencialmente, se nós tivermos uma matriz dessas e se nós dissermos aos nossos administradores, aos diretores, ou quem quer que seja, para primeiro classificarem os projetos e as iniciativas de acordo com esta matriz, eu diria que o ideal é, quando fizerem este exercício, que não identifiquem o fazer primeiro, o agendar, o delegar e o evitar. Escondam isso, senão eles vão pôr todos vão fazer primeiro. Identifiquem só o eixo importante e não importante e o urgente e não urgente. Okay? Eles coloquem lá o que é mais importante, o que é menos importante, o que é mais urgente, o que é que não é tão urgente. Notas a reter. Cuidado, os que são importantes, mas não são urgentes e que nós devemos agendar, se não forem bem agendados e se caírem no esquecimento, de repente podem se tornar urgentes. Okay? Imaginem coisas que tenham prazos legais. São importantes. Contas que nós temos que pagar, por exemplo, e tem um prazo. Mas o prazo é daqui a um mês. É importante, mas não é urgente. Temos que agendar. Mas temos que agendar com pés e cabeça e agendar de forma a que não caia no esquecimento. Senão, de repente, de um dia para o outro, torna-se urgente e depois podemos não ter capacidade para cumprir o projeto ou a ação, a iniciativa em tempo útil. Okay? Esse é sempre importante de avaliar o nível de urgência e como é que nós vamos então agendar as coisas. O que é o importante e urgente é óbvio, é o que temos que pegar já. Mas isto é um trabalho que é às vezes inglório, porque nas empresas tendencialmente eles vão dizer que é tudo importante e tudo urgente. O que nós temos que fazer é dar-lhes a matriz, sem estes quadrantes identificados, dizer não, vocês têm mesmo, desses todos, eles têm que estar todos espalhados, bem espalhados. Não ponham todos no mesmo lado, que não faz sentido. Porque se tudo é importante, nada é importante. Ok? Então, isto é a questão do foco. É o benefício que o OKR nos traz, o exercício do OKR nos traz para a empresa a nível do foco. Okay? Ao nível do alinhamento, se nós tivermos a tal propósito, a tal visão e a missão, qual é o rumo a tomar, saber o porquê da empresa, se soubermos isso com transparência, e a transparência é fundamental, um dos primeiros e talvez mais importante princípio do OKRs é que os Objectives and Key Results da empresa toda deve estar disponível e visível para a empresa toda. Desde os objetivos estratégicos anuais da empresa até aos objetivos da equipa e, eventualmente, até os objetivos individuais. Todos devem ser disponibilizados, devem estar presentes. Uma das coisas que se costumam usar muito são os chamados radiadores visuais, que é imprimir nos clientes, um dos clientes que tive o ano passado, uma das coisas que eles fizeram, que é uma empresa de retalho grande, eles fizeram, imprimiram os objetivos da empresa e os key results da empresa, todos, ao nível da empresa toda e depois ao nível de cada uma dos departamentos e de cada uma das áreas de retalho, imprimiram em cartazes grandes e espalharam pelas lojas, pelos escritórios nas lojas. Toda a gente ficou a saber os objetivos e key results de toda a gente.
E é uma forma que é fundamental para que as pessoas estejam todas alinhadas. Okay? Se houver esse tal alinhamento, naturalmente o que vai surgir é o compromisso. Este compromisso de toda a gente que é pensar, ok, é para aqui que nós vamos, nós sabemos qual é o caminho, vamos todos para lá. Este compromisso é para quem já estuda ou conhece a Agile noutras vertentes, sabe que é fundamental. As pessoas têm que se comprometer a dar o melhor de si para aquilo que fazem. Quando estamos a falar, por exemplo, no desenvolvimento de software, há uma coisa que também se utiliza muito, que é o chamado co-ownership, que é eu sou responsável pelo código que eu produzo e por todo o código da minha equipa, não é só apenas da minha. Aquela situação que é relativamente comum de o meu funciona na minha máquina, o dos outros não sei, isso deixa de existir. Portanto, eu tenho que garantir a qualidade do meu projeto como um todo. Portanto, tenho que garantir a qualidade da minha equipa, do trabalho de todos. E é esse o compromisso. E isso leva a que haja confiança, a tal transparência tal, está normalmente, e o sentido de pertença. Pertença, eu não sei se está bem escrito, peço desculpa, mas parece-me que não. Acho que há uma falha. Então, isto não consegue-se como a tal transparência fundamental, que é comunicação. A palavra-chave de tudo o que é agilidade é comunicação, sempre. É? Todas as frameworks, todas as ferramentas, todos os métodos, tudo, a base é comunicação. É? A seguir ao compromisso, o que é que temos do ponto de vista de benefício? A possibilidade de fazer o tracking permanente também e de saber o estado em que estamos. Okay? Tipicamente, os Objectives and Key Results são, normalmente temos os anuais, que são os estratégicos, que depois dão origem a vários objetivos trimestrais. Ou os ciclos até podem ser de 4 meses, mas 3 a 4 meses é o típico, né? Normalmente são trimestrais. Esses ciclos trimestrais, então, garantimos que temos objetivos para cada departamento, para cada equipa, para cada unidade de negócio, para cada loja, o que for. A forma como a organização está estruturada é indiferente. Okay? E o ciclo, se olharem para aqui, se conhecerem Scrum ou outro tipo de framework ágil, vão encontrar aqui os paralelismos de termos os plannings, as retros, as reviews. Aqui não há uma daily, mas há uma weekly. É? Portanto, nós temos que todas as semanas fazer uma espécie de ponto de situação, dizer estamos no rumo certo, está tudo a correr bem, os nossos key results estão a andar, não estão a andar, é preciso ver alguma coisa, rever ou não. Uma nota muito importante, os KPRs não são estáticos. É? Os KPRs são totalmente dinâmicos. Se nós viemos a determinada altura que não vai resultar, há sempre a possibilidade de puxar o travão de mão, não é? Dizer, ok, temos que repensar isto. Que é uma coisa que não existia até o conceito de OKRs se tornar realidade. E muitas vezes nós tínhamos os nossos objetivos estratégicos anuais eram literalmente escritos na pedra e era aquilo apenas, e só no final do ano então depois avaliávamos o que é que tinha acontecido e tinha tudo por água abaixo e depois estamos ali a perder tempo a apontar dedos uns aos outros, quem é que é a responsabilidade. Aqui não. O objetivo desses feedbacks curtos também é para a qualquer altura, se houver necessidade, nós podemos rever os key results, podemos rever os próprios objetivos. Portanto, os anuais mantêm-se, porque esse é o nosso propósito, mas nós podemos alterar depois os objetivos trimestrais de acordo com a realidade, se quiserem. Ok? Portanto, os ciclos são curtos, há sempre pessoas responsáveis a tomar conta dos OKRs. Há sempre as pessoas que ajudam e tornam aquilo, garantem que as atividades se cumprem e garantem que também que
que a transparência impera. Okay? É fundamental. Finalmente, o benefício, para mim, talvez o mais importante, é o chamado stretching, mais um erro que tem ali no título, paciência, em que nós temos que puxar pelas pessoas para puxar pela empresa. Okay? É o objetivo principal disto tudo, é puxar por nós. E tipicamente os OKPs conseguem fazer isso com duas formas. A primeira e principal é ter os tais moonshots. Os moonshots são OKPs que são mesmo ultra ambiciosos. Estão mesmo lá muito em cima, são muito difíceis de alcançar. Nós sabemos que sim, à partida, não são impossíveis, mas são muito difíceis. Qualquer desvio padrão, qualquer imponderável pode fazer com que não cheguemos sequer aos 90%, mas nós estamos tranquilos com isso porque o nosso objetivo é passar os 70%. Essa é a nossa forma de pontuar um objetivo moonshot como sendo um sucesso, é se ele tiver uma taxa de concretização de maior ou igual que 70%. Okay? E temos depois os outros, que normalmente são mais a nível operacional e também para ajudar as pessoas a não ficarem desmotivadas, chamados rooftops. São realistas, são coisas que necessitam ser feitas, são objetivos que são necessários e que nós sabemos que podemos alcançar mais, mas nós temos que garantir aquilo. Então são pequenos desafios para nós alcançarmos e temos que chegar aos 100. Ali é mesmo, só é sucesso se for 100%. Ok? Portanto, para repetir, foco, alinhamento, compromisso, a possibilidade de ter o tracking permanente e poder fazer os ajustes necessários, portanto, aceitar a mudança e o puxar pelas pessoas, puxar constantemente pelas pessoas e, consequentemente, pelas equipas, pelos departamentos e pela empresa. Estes são os 5 principais benefícios dos OKRs para as empresas. Ok? Perguntas nesta fase? Não vejo nada a ser escrito. Ninguém tem perguntas? Isto é uma maravilha. Então pronto, vocês podem tentar agora podem-me repetir aquilo que eu vos disse desde o início. Era bom, não é? Ok. Então só para vos dar mais umas dicasinhas, antes de nós passarmos a alguns exemplos e depois também então à sessão propriamente dita de perguntas e respostas. Os erros mais comuns quando tentamos adotar OKRs são ter os objetivos demasiado ou pouco desafiadores. Ou os tornamos, por causa do conceito dos roof shots e moonshots, há a tendência de ou nos mandamos muito lá para cima, porque queremos que todos sejam moonshots, e isso vai causar é que nós, ao fim do primeiro e segundo ciclo, portanto, ao fim de 3, 6 meses, como não conseguimos alcançar, nem de perto nem de longe, aquela taxa de sucesso que nós consideraríamos aceitável, isso vai causar desânimo, vai haver um problema de moral na empresa, como um todo. Okay? Portanto, cuidado. Se eles forem um pouco desafiadores, é ao contrário. Alcançamos todos os OKPRs, tudo a 100% dentro do tempo, mas nada muda. Não estamos a fazer crescer a empresa. Okay? Portanto, é uma coisa que acaba por ser corriqueira. Se nós, é um sintoma, se vocês virem que os OKPRs estamos a conseguir alcançar 100% de todos os OKPRs que foram traçados para a empresa, é sinal que temos capacidade para fazer mais. E é sinal que é isso que temos que fazer no próximo trimestre. Ok? Tenho aqui uma pergunta do Carlos. Serão mostrados alguns exemplos de OKPs considerados ótimos e considerados ruins? Podemos falar. Eu não tenho nenhum slide com exemplos, mas tenho aqui N exemplos para vocês para discutir convosco. Ok? Então, a questão de escorar as reviews semanais.
é muito fácil nós, quando estamos a usar frameworks, nós começarmos a querer fazer as coisas tudo muito bem feito e depois aquelas coisas que dão trabalho extra, como é o caso das weeklies, para fazer as tais revisões semanais, ou, se fizerem paralelismo para quem conhece Scrum, as retrospectivas, também acontece muitas vezes nas LKPRs, pensar, não temos tempo, fazemos isto depois. Não façam isso. Okay? É perigosíssimo pensar que por falhar uma review que não há problema, que não vem mal ao mundo. Okay? É essencial que se cumpram religiosamente, eu diria quase, as cerimónias todas, principalmente na primeira fase. Depois podem adaptar a framework às vossas necessidades, porque os OKRs é uma framework e, como tal, é um conjunto de princípios e de regras, mas que deve ser usado como alicerce. Okay? É a mesma coisa que o Scrum e tudo que são frameworks ágeis. Devemos começar por usar da forma mais formal possível e quando formos alcançando alguma maturidade, então vamos adaptando às nossas necessidades e à nossa realidade. Okay? Mas no início comecem com as bases. Isso é fundamental. Ter muitos objetivos ou key results. Pensem sempre que as nossas empresas, se nós pusermos demasiados key results, então é um caos. Para cada objetivo, devemos ter entre 3 e 5 key results. E em média serão 3 e 4. Okay? 5 é o máximo. E nós, quando falarmos de exemplos, já vamos ver isso. Okay? Se tivermos muitos objetivos também vamos nos dispersar muito, aquela questão do foco. Não se esqueçam da questão do foco. Não é? Portanto, temos os objetivos estratégicos da empresa, que serão 1, 2 ou 3, no máximo, e daí poderão haver declinações para vários departamentos, também 1, 2 ou 3, no máximo, por cada departamento. Portanto, cuidado, não ponham cada equipa com 10 objetivos e cada objetivo com 5 key results, que vai dar asneira, depois não se conseguem focar e não conseguem terminar rigorosamente nada. Os key results têm que ser quantitativos. É obrigatório. Se não tiver um número lá associado, não é um key result. Okay? E quando estivemos a falar de key results, se estivermos a falar de qualquer coisa do tipo aumentar o revenue em 10%, isso é um número, portanto, isso é quantitativo. Mas temos de ter uma base de trabalho. Quanto é que ele estava antes? Nós temos que saber isso. Okay? O nosso revenue, ou ROI, o que quiserem, é quanto? É X. Então pensem, os nossos key results devem ser de X para Y, seja unidades de tempo, percentuais, valores monetários. Se pensarem de X para Y, é sempre mais fácil de escrever. Okay? Já vamos ver mais exemplos. E perder o foco do plano geral. Portanto, se nós perdemos a tal transparência do que está lá para cima e do que está abaixo de nós, às tantas temos a visão em túnel e só estamos focados naquilo que nos interessa a nós e acabamos por um lado, esquecemos os outros e, por outro lado, podemos começar a trabalhar em iniciativas que causam entropia. Isso é um conceito que está associado também a outra teoria chamada System Thinking, ou seja, se nós nos focamos muito numa parte do todo para fazer crescer ou melhorar essa parte, nós até poderemos conseguir. Mas ao fazer isso, podemos estar a causar problemas a outras partes que nos rodeiam. E isso nas nossas empresas muitas vezes acontece porque temos, por exemplo, várias equipas a fazer trabalho duplicado. Isso é desperdício de recursos, é desperdício de dinheiro.
equipas que estão a fazer trabalhos que são conflituosos. Uns estão a puxar para um lado, outros estão a puxar para o outro. E esse tipo de situações. Portanto, cuidado. Plano geral. Finalmente, atenção, nós não somos o Google, portanto, e não somos Einsteins. É natural que se falhe. Temos que ter noção de que nós somos seres humanos. Okay? O último item, para mim, é fundamental, que é cuidado. Vejam se precisam mesmo de usar OKRs. O OKRs é uma framework e, como em todas as frameworks e metodologias, pode ser adequada ou não. Isto não é a chamada bala de prata, não é silver bullet. Não resolve os problemas. Okay? Muitas vezes ajuda é trazer problemas ao de cima que estavam escondidos. Não é? Bom, em termos de slides, basicamente é isto. Agora, em termos de exemplos. Vamos lá ver exemplos. Aqui que eu tinha aqui tirado alguns até para falar convosco. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo que é excelente de OKRs. Um OKR que é excelente. Objetivo: pesquisar e melhorar a satisfação do cliente. Okay? Isto é um objetivo que é claro. E isto é qualitativo. Pesquisar e melhorar, ou pesquisar para melhorar, se quiserem, a satisfação do cliente. Okay? Agora, como é que nós vamos fazer isso? Aí então temos um mundo de coisas que podemos fazer. E isto é um objetivo que pode ser estratégico ao nível da empresa e pode declinar em objetivos vários de departamentos de marketing, de departamentos de apoio ao cliente, departamentos de pós-venda, departamentos de vendas, tudo. A satisfação do cliente nas nossas empresas é um mundo. Vamos dar uns exemplos aqui de key results associados. Okay? Melhorar o nosso NPS de modo a ser maior do que 75%. Okay? Toda a gente sabe o que é NPS? Não, respostas vou partir do princípio que sim. NPS é Net Promoter Score. Essencialmente é se as pessoas nos recomendam ou não. Okay? Temos aquelas escalas de 0 a 10, tipicamente, e se for mais do que 6, é uma pessoa que nos apoia. Se não me engano, entre 4 e 6 é neutro e abaixo de 4 é um detrator. Okay? Portanto, se ter mais do que 75%, portanto, acima de 7,5, o NPS. Portanto, isso é um valor que é palpável. Ter 1000 respostas no inquérito anual de satisfação ao cliente. Reparem, aqui não é que as respostas sejam positivas, é garantir que há pelo menos 1000 respostas. Um dos problemas que nós temos muitas vezes é que fazemos os surveys, mas não temos respostas suficientes que nos deem valores que sustente uma avaliação em condições, digamos assim. Ora, a Isabel pergunta quais os maiores desafios para a empresa ou colaboradores na implementação de OKRs. Os maiores desafios, geralmente, começa pelo medo da mudança. Começa sempre por aí. Ninguém faz uma adoção de uma implementação de OKRs se não houver uma mudança cultural. E para implementar OKRs, se for para uma empresa, ela tem que ser transversal. O que é que acontece? A maior parte das empresas fazem isto top-down. E estão a cair basicamente do mesmo erro do que o faziam já antes. Há uma empresa, também uma empresa de retalho com que eu também trabalhei o ano passado, que fez uma coisa muito boa. Eles fizeram um workshop de 2 dias para a administração e direção de primeira linha e fizeram um workshop também para as direções de loja.
Okay? Não conseguiram pôr toda a gente, porque eram milhares de funcionários, mas eles não se limitaram a ter só os administradores a dizer, ok, nós vamos decidir a orientação estratégica da empresa, eles depois têm que obedecer. Eles tinham os eixos orientadores, a missão e a visão e o propósito estavam definidos, e depois todos em paralelo trabalharam de forma independente para decidir então os OKRs da empresa toda. Portanto, isso foi bem feito. Se fosse a administração a ter implementado os OKRs e depois ter dito, ok, estes são os nossos, agora desenrasquem-se, estavam a cometer o tal erro de fazer as coisas em cascata e de automaticamente ter o efeito top-down que é negativo. Okay? Portanto, eu diria que esse é o maior desafio. Tem que haver mesmo uma mudança cultural. Como convencer managers? Bom, essencialmente tem muito a ver com aquilo que eu estava a dizer. É eles perceberem que não perdem o controle. Okay? Eu, por manager, vou partir do princípio que estamos a falar de middle management, não estamos a falar da gestão de topo. Sara, podes-me dizer quais são os managers que estás a falar? Portanto, estamos a falar de middle management. O problema com o middle management é sempre, será sempre, o medo de perder o poder. Tudo que é uma novidade, tudo que anuncia transparência, autonomia e uma coisa que é. Eu conheço alguns managers que dizem que é pensamentos hippies, para eles são muito receosos de perder o controle. Eles foram criados e cresceram num meio em que eles obtinham ordens e eles davam ordens, de cima para baixo sempre. E de repente estamos todos no mesmo barco, estamos todos a remar para o mesmo lado e eles não percebem porque é que não são eles a mandar os outros trabalhar. Não é? Como é que os convencemos? É explicar-vos que eles não têm que perder o controle, que eles continuam a ser donos e senhores do castelo deles, mas têm a contribuição das pessoas que fazem o trabalho. Porquê? Se as pessoas que estão lá foram contratadas, foi porque alguém lhes viu valor. Não é? Muitas vezes são eles próprios que selecionam e contratam as pessoas que trabalham na equipa deles, não é? Ok. Não percebo o que é que se passou, foi aqui um glitch qualquer. Mas eu estava a dizer, então os managers é mostrar-lhes que de facto eles não perdem o poder, eles têm que aprender a confiar nas pessoas que trabalham com eles. E é óbvio que se for uma coisa que for feita de forma transversal pela empresa toda, em simultâneo, primeiro eles não têm outra hipótese de não aceitar, porque senão quem está lá acima não vai gostar muito de ver essa resistência, não é? Mas se eles virem que eles continuam a ser donos e senhores do seu castelo, a coisa vai aos poucos. Se passarem por cima deles, esqueçam. Aí criam inimigos para a vida inteira e nunca vão conseguir implementar nada de jeito. Vão ter uma pessoa que vai minar sempre que possível o processo. Okay? Portanto, é torná-los parte do processo e dizer, vocês continuam a ser donos disto, vocês continuam a mandar, têm que confiar nas pessoas com quem trabalham. Tão simples quanto isso. Okay? Bom, temos 5 minutos, parece-me a mim. Entretanto, eu estava a falar de exemplos, mais exemplos. Um exemplo mau. O que é que eu posso dar um exemplo mau? Neste exemplo do objetivo de melhorar a satisfação do cliente, se eu disser, por exemplo, como key result, melhorar o atendimento ao cliente nas lojas, isso não é mesurável. Isso, quando muito, seria um outro objetivo ao nível da loja que teria que ter key results associados. Okay? Muitas vezes os key results dão origem a novos objetivos e podem ter associados projetos ou iniciativas diretamente. Não tem que ter propriamente KPIs.
Mas, por exemplo, no caso de terem melhorar o atendimento ao cliente na loja, podem ter algumas iniciativas ao nível de loja que se tornam key results desse objetivo. Agora, têm que conseguir quantificar na loja como é que percebem se estão a melhorar esse atendimento ao cliente. Como é que podem fazê-lo? Os tais NPS, se estiverem lá, a forma de ter os NPS. Vocês já viram aquelas maquinetas que há no Aqui e noutras lojas, acho que no IKEA também há, que tem os smiles, que nós saímos da loja e carregamos no smile verde até vermelho. Pronto. Essencialmente, isso é uma versão minimalista de NPS. Okay? É uma forma de vocês avaliarem-se como é que está a satisfação do cliente. Exatamente. Portanto, isso foi com certeza parte de uma iniciativa de avaliação de satisfação ao cliente. Depois tem que analisar esses resultados, então propor-se a melhorar esses inputs. Como é que fazem? Com outras ações, como ter, por exemplo, aumentar. Estou a ver se me lembro de alguma coisa ao nível de loja, porque eu não costumo trabalhar a nível de loja. Podem fazer com entrevistas diretas a pelo menos 100 clientes por loja, para avaliar, para ter noção. Apresentar um plano com 10 melhorias para os próximos trimestres, baseado nas sugestões dos clientes. Coisas palpáveis e que sejam mesuráveis. Ok? Isto são key results válidos. Key results que não são mesuráveis, só se tiverem key results para um objetivo que essencialmente são sim alcançamos ou não alcançamos, não vai trazer nenhuma mais-valia, porque não tem forma de medir a progressão desse key result. Portanto, tem que ser algo que, ao fim do primeiro mês, vocês avaliam dizer, ok, conseguimos aumentar 1% ou 1.000 euros ou 2.000 euros, ou seja qual for a unidade. Ao fim do segundo mês conseguem olhar e dizer, ok, já conseguimos melhorar ou então não, estagnamos. Então temos que fazer qualquer coisa para tentar dar a volta a isso, percebem? Portanto, não é algo que se diga ao fim daqui de 3 meses ou conseguimos ou não conseguimos. Isso não vai trazer nenhuma vantagem. Mas pode haver alguns casos, de vez em quando, em que isso aconteça. Okay? Deixa-me lá ver se tem aqui mais algum que vos possa dizer. Por exemplo, tem aqui um caso que posso dar que é assim. O objetivo é lançar um novo produto no mercado até dezembro. Isso é um objetivo ambicioso. Já estamos a chegar a agosto. Não há muito tempo. Key results. Desenvolver o protótipo até final de setembro. Ok? Agora, cuidado. Como é que nós vamos quantificar se estamos no rumo certo até final de setembro? Não podemos chegar só ao final de setembro e dizer está feito ou não está feito. Okay? Portanto, cuidado como é que também vão caracterizar. Tipicamente o que eu digo é assim, sempre que definirem o key result, definam também quais são as vossas metas mensais. O previsto, por exemplo, imaginem que nós temos como key result para o próximo trimestre, portanto, imaginem agosto, setembro, outubro, a partir do princípio, o próximo trimestre seria agosto, setembro, outubro. Nós teríamos como key result, até outubro, aumentar o número de leads da nossa empresa de 100 para 500. Isso era o nosso key result. Então, podíamos dizer que ao fim do primeiro mês é expectável que tivéssemos 200. Ao fim do segundo mês, o ideal é que tivéssemos 350. E ao fim do terceiro mês, então, o expectável é que tivéssemos as tais 500. Que é para depois, ao fim de cada uma das avaliações mensais também, não só a weekly, mas devemos também avaliar mensalmente, ver, ok, onde é que estamos? Conseguimos alcançar aquilo que tínhamos pensado para este mês? Sim, estamos lá perto, um desvio pequeno. Então, estamos no caminho certo, vamos continuar. Ou então, só ao fim do primeiro mês, disse, não,
não conseguimos passar das 120, se calhar já começamos a ter um desvio muito grande. Portanto, a forma como pensamos nos key results, não só do ponto de vista trimestral, mas como é que podemos avaliar gradualmente esse crescimento, é fundamental para conseguirmos que isso funcione. Está bem?